Olá! Nos anos 1990, Pierre Bourdieu produziu uma série de artigos nas quais o foco era pensar o avanço do neoliberalismo e suas consequências para o conjunto do social. Estes artigos foram reunidos em dois livros que, no Brasil, levaram por título Contrafogos 1 e 2. Hoje, vamos discutir um destes artigos, que está no livro Contrafogos 1. O texto se chama O Mito da Mundialização e o Estado Social Europeu. Antes de começarmos a discussão propriamente dita do texto, vale a pena algumas considerações. Nestes artigos, vamos encontrar um Pierre Bourdieu bem diferente daquele que costuma produzir textos bastante herméticos e até mesmo de difícil compreensão. Aqui é o Bourdieu de ação, não é apenas o cientista falando, é o homem de ação se colocando. É importante observar que, na maioria dos textos de Pierre Bourdieu, não vamos encontrar esta dimensão do investigador intervindo e se posicionando, mas tão somente o investigador tentando desvendar o que são certas estruturas de dominação existentes no espaço social e, fundamentalmente, no microespaço social, aquilo que Pierre Bourdieu chama por campo. Aqui vai ser diferente. Além de resgatar elementos conceituais que acompanham a sua obra, Bourdieu também se posiciona politicamente em relação ao papel do Estado e em relação ao neoliberalismo. O texto que vamos discutir tem por título geral O Mito da Mundialização e o Estado Social Europeu. É um destes casos que colocamos anteriormente. Aqui poderemos ver três momentos distintos. O primeiro deles é de tentar compreender o mecanismo de violência simbólica que garante uma predominância do pensamento neoliberal dentro do espaço social. O segundo momento é aquele no qual Bourdieu procura problematizar o que é o Estado e, à luz desta problematização, colocar iniciativas possíveis existentes no espaço social para fazer frente ao neoliberalismo. No vídeo de hoje, vamos nos centrar fundamentalmente nestes elementos mais conceituais de Pierre Bourdieu, que estão ancorados, sobretudo, no conceito de violência simbólica. É importante também observar que Bourdieu, no prefácio a Contrafogos, coloca os motivos que o conduziram a escrever estes artigos. Dirá ele no prefácio de Contrafogos 1. São textos para fazer frente ao flagelo neoliberal. Não tenho muita inclinação para intervenções proféticas e sempre desconfiei das ocasiões em que poderia ser levado pela situação ou pelas solidariedades a ir além dos limites da minha competência. Eu não teria, pois, assumido posições públicas se não tivesse, a cada vez, a impressão, talvez ilusória, de ser obrigado a isso por uma espécie de cólera legítima, próxima, às vezes, de algo como um sentimento do dever. Na verdade, o que ele está colocando aqui é que, diante da avalanche neoliberal e diante da expansão das políticas neoliberais, ele não pode se calar enquanto sociólogo, enquanto investigador. E prossegue Bourdieu. O ideal do intelectual coletivo, ao qual tentei
me adaptar sempre que conseguia me identificar com outros sobre este ou aquele outro ponto particular, nem sempre é fácil de realizar. E se fui obrigado, para ser eficiente, a me comprometer, às vezes pessoalmente e em nome próprio, sempre o fiz com a esperança, senão de desencadear uma mobilização ou até um desses debates sem objeto nem sujeito que surgem periodicamente no universo da mídia, pelo menos a romper a aparência de unanimidade que constitui o essencial da força simbólica do discurso dominante. Aqui ele está colocando a sua posição política. É necessário destruir aquela doxa que alimenta o pensamento neoliberal e a leitura a respeito do pensamento neoliberal. Doxa no sentido de instituição de um pensamento que se apresenta como inquestionável e, portanto, que não pode ser contraposto a um outro pensamento. É importante observar que, já neste prefácio, Bourdieu atenta para o mecanismo de violência simbólica que operacionaliza no processo de expansão do ideário neoliberal. Para aqueles pouco familiarizados com o pensamento de Pierre Bourdieu, é importante, neste momento, resgatar o que é o conceito de violência simbólica. Para isto, vamos pegar uma pequena passagem que está em um pequeno livro também de Pierre Bourdieu, intitulado Sobre a Televisão. Diz ele a respeito da violência simbólica. A violência simbólica é uma violência que se exerce com a cumplicidade tácita daqueles que a sofrem e também, frequentemente, daqueles que a exercem na medida onde uns e outros são inconscientes de a exercer ou de a sofrer. Portanto, a violência simbólica não é aquela que se dá pela força bruta, é aquela que se processa por mecanismos nos quais são construídas certas representações que estruturam formas de dominação sem que os indivíduos percebam nestas representações formas de dominação. É lógico que este mecanismo de violência simbólica, ele pode ser exercido conscientemente por aqueles que dominam o campo. Mas Bourdieu destaca também que, mesmo aqueles que praticam o mecanismo da violência simbólica nem sempre têm consciência de que o estão praticando, assim que nem sempre aqueles que sofrem os mecanismos da violência simbólica têm consciência de que estão sofrendo ou de que estão imersos neste mecanismo da violência simbólica. Feitas estas considerações preliminares, entremos, pois, no texto de Pierre Bourdieu, no qual ele procura demonstrar como que predomina em relação ao pensamento neoliberal um determinado arbitrário cultural, ou seja, uma determinada ideia tornada verdade no universo de outras ideias possíveis ou conjunto de ideias possíveis. Bourdieu abre o texto com a seguinte passagem: ouve-se dizer por toda parte o dia inteiro, e aí reside a força desse discurso dominante. Lembrando que, para Bourdieu, no espaço social e, sobretudo, no campo, que é o microespaço social, a relação se passa entre dominantes e dominados. Dominantes que detêm certos capitais que não são possuídos pelos dominados. Lembrando também que esta relação dominantes-dominados não é uma relação rígida, podendo haver, por exemplo, a conquista de espaços por parte dos dominados, de tal modo que eles podem, em determinado momento, se tornarem dominantes em determinado campo. Ouve-se dizer por toda parte, o dia inteiro,
aí reside a força desse discurso dominante, que não há nada a opor à visão neoliberal, que ela consegue se apresentar como evidente, como desprovida de qualquer alternativa. Esta é a dimensão do arbitrário cultural, uma ideia que se apresenta como sendo a única ideia possível no interior do espaço social. Se ela comporta essa espécie de banalidade, é porque há todo um trabalho de doutrinação simbólica do qual participam passivamente os jornalistas ou os simples cidadãos, do qual participam passivamente o jornalista ou os simples cidadãos e, sobretudo, ativamente, um certo número de intelectuais. Portanto, estas ideias não se irradiam no espaço social a partir de nada. Existem mecanismos de construção e de legitimação destas ideias no interior do espaço social, no interior do campo. Contra essa imposição permanente, insidiosa, que produz, por impregnação, uma verdadeira crença, parece-me que os pesquisadores têm um papel a desempenhar. Eles podem analisar a produção e a circulação desse discurso. E aqui, Bourdieu está evocando o papel do sociólogo. Ou seja, para Bourdieu, a sociologia é um esporte de combate e compete aos sociólogos desvendarem os mecanismos que estruturam as formas de dominação no interior dos espaços sociais, no interior dos campos. O sociólogo não é aquele ser passivo. O sociólogo é aquele que vai desvendar os mecanismos de violência simbólica que são operacionalizados em determinadas estruturas de dominação. Primeiro, estes investigadores ou estes pesquisadores podem analisar a produção e a circulação desse discurso. Os procedimentos a partir dos quais essa visão do mundo, portanto, a visão de mundo neoliberal, é produzida, difundida e inculcada por textos, e estas inculcações são feitas através de textos ou revistas que se impuseram como legítimas e que também é necessário observar as características dos autores desses textos, sobretudo aquelas ideias que são veiculadas nos colóquios e que são mesmo produzidas a partir desses colóquios. Portanto, há uma responsabilidade do intelectual que tanto pode subordinar-se a estas ideias, veiculando-as como verdades definitivas, e aí não é o verdadeiro papel do intelectual, ou então aqueles que se debruçam a desmistificar estas verdades tidas como absolutas. Para a difusão do pensamento neoliberal, Bourdieu observa que houve um trabalho constante associando intelectuais, jornalistas, homens de negócios, e todos eles buscaram impor como óbvia uma visão neoliberal que, no essencial, reveste com racionalizações econômicas ou os pressupostos mais clássicos do pensamento conservador de todos os tempos e de todos os países. Portanto, aquelas ideias mais conservadoras são apresentadas como calcadas na ciência, na observação empírica rigorosa, na necessidade premente que se coloca no interior de uma determinada sociedade. Com isto, vai se consolidando, vai se enraizando, vai se infiltrando cada vez mais o conjunto das ideias neoliberais no interior das estruturas sociais. Bourdieu observa que, para que algo falso se torne evidente, leva tempo. E é este tempo que o pensamento neoliberal utilizou. Ele foi, pouco a pouco, construindo
todo o arcabouço capaz de sedimentar estas ideias neoliberais. Esse trabalho foi produzido incansavelmente, a princípio, contra o pensamento dominante. E o pensamento dominante era, por exemplo, as ideias keynesianas, até mesmo as ideias de esquerda, as ideias socialistas. De tal modo que as ideias neoliberais, pouco a pouco, foram se tornando evidentes, ou seja, foram se apresentando como a única saída possível. Um exemplo disto, Bourdieu localiza no thatcherismo, o período de Margaret Thatcher à frente do governo inglês. O thatcherismo não nasceu com a senhora Thatcher. Ele foi longamente preparado por grupos de intelectuais que dispunham, em sua maioria, do espaço nos grandes jornais. Uma primeira contribuição possível dos pesquisadores poderia ser trabalhar na difusão dessas análises, ou seja, investigar como que aquelas análises foram sendo difundidas sob formas acessíveis a todos. Portanto, desmistificar aquela estrutura que viabilizou a expansão do pensamento neoliberal. Bourdieu observa que este trabalho de imposição que se consolidou com Margaret Thatcher, mas que era anterior ao período do thatcherismo, esse trabalho de imposição, começado há muito tempo, continua em todos os jornais, com variantes ligadas à posição de cada jornal no universo dos jornais, das constatações sobre a situação econômica milagrosa que existe em determinados países. E isto vai sendo feito gota a gota por mecanismos simbólicos. É importante observar, por exemplo, como que, apesar de desenvolver um discurso de preocupação com o social, é comum encontrarmos no aparato midiático sempre a questão da responsabilidade fiscal, a necessidade do zelo pelas contas públicas, a necessidade do Estado não gastar mais do que pode arrecadar, sem o que seria muito mais prejudicial às classes desprovidas de recursos galgarem espaços na vida social do que estabelecerem uma situação, vamos dizer assim, favorável. Por outras palavras, sempre se coloca o discurso econômico antes do discurso social, ou quando o discurso social é colocado, ele sempre vem subordinado ao econômico, ao parâmetro das contas públicas, ao parâmetro da âncora fiscal, ao parâmetro de que é necessário que você tenha uma estabilidade financeira antes de se abaixar a inflação. Observemos, por exemplo, o discurso do atual presidente do Banco Central, que diz que abaixar a inflação poderia ser prejudicial aos mais pobres. Os mais pobres poderiam ganhar de imediato, mas perderiam a longo prazo, de tal modo que para os mais pobres é mais conveniente que os juros se mantenham nesse patamar ou então que caiam mais lentamente, como se o Banco Central estivesse preocupado com os deserdados da terra. Bourdieu acentua bastante como é que os jornais escritos e televisados contribuem muito fortemente, e às vezes até de uma maneira inconscientemente, para produzir os efeitos mais profundos do neoliberalismo. De tal modo que, no fim das contas, o neoliberalismo se apresenta, por todo esse esforço de difusão e de legitimação consciente ou inconsciente, sob as aparências da inevitabilidade. Prossegue o Bourdieu observando que é todo um conjunto de pressupostos que são impostos como óbvios. Admite-se, por exemplo, que o crescimento máximo e logo a produtividade e a competitividade
necessidade é o fim último e único das ações humanas, ou que não se pode resistir às forças econômicas. Ou ainda, faz-se um corte radical entre o econômico e o social, que é deixado de lado e abandonado para o tratamento dos sociólogos, como uma espécie de entulho. Outro pressuposto importante é o léxico comum, o vocabulário comum utilizado por estas grandes redes de difusão, que é um léxico comum que absorvemos logo que abrimos um jornal ou escutamos o rádio. E este léxico é composto, no essencial, por eufemismos. Bourdieu cita alguns destes eufemismos que acompanham este grande vocabulário através do qual se procura legitimar o pensamento neoliberal. Observa ele: não se diz mais patronato, disse as forças vivas da nação. Não se fala mais de demissões, mas de cortar gorduras, utilizando uma analogia esportiva. Um corpo vigoroso deve ser esbelto. Para anunciar que uma empresa vai demitir, fala-se de plano social corajoso. Há também todo um jogo com as conotações e as associações de palavras como flexibilidade, maleabilidade, desregulamentação, que tendem a fazer crer que a mensagem neoliberal é uma mensagem universalista de libertação. Portanto, constrói-se aqui um novo arbitrário cultural. Outra ideia, força, que acompanha a expansão do ideário neoliberal é a ideia de globalização. Para Bourdieu, globalização é um mito no sentido forte do termo, é um discurso poderoso, uma ideia força, uma ideia que tem força social, que realiza a crença, ou seja, aquela convicção de que com a globalização o mundo vai ser melhor para todos. A globalização é a arma principal das lutas que os dominantes estabelecem contra as conquistas do welfare state. Portanto, os trabalhadores, eles devem rivalizar dentro da lógica global. Os trabalhadores, eles não devem mais estar unidos internacionalmente. Pelo contrário, eles devem garantir seus interesses nacionais dentro do quadro da globalização. Eles devem rivalizar com os trabalhadores menos favorecidos do resto do mundo. E para que isso aconteça, propõe-se como modelo para os trabalhadores, seja dentro do continente europeu, seja fora, que os países em que o salário mínimo não existe, onde os operários trabalham 12 horas por dia por um salário que varia a 1/4 e 1/5 daquilo que ganham os trabalhadores nos países do capitalismo avançado, que onde não há sindicatos, onde as crianças são postas para trabalhar, etc., os trabalhadores locais se defendam, a fim de que não caiam na mesma vala. Então, notem como que o próprio discurso da globalização operacionaliza no sentido de isolar os verdadeiros interesses da classe trabalhadora. E é em nome desse modelo que se impõe a flexibilidade, outra palavra do liberalismo, isto é, o trabalho noturno, o trabalho nos fins de semana, as horas irregulares de trabalho, coisas inscritas desde toda a eternidade nos sonhos patronais. De modo geral, observa Bourdieu, o neoliberalismo faz voltar, sob as aparências de uma mensagem muito chique e muito moderna, as ideias mais arcaicas do patronato mais arcaico. Bourdieu está analisando a realidade europeia, mas ele também está ciente de que esta dinâmica não está restrita aos trabalhadores europeus
ou as questões sociais na Europa. Prossegue ele observando que é característico das revoluções conservadoras, e o que ele está chamando aqui por revoluções conservadoras, são aquelas nas quais se procura implementar o ideário neoliberal como projeto de sociedade. É característico das revoluções conservadoras, a dos anos 30 na Alemanha foi uma delas, mas nos anos 70 e nos anos 80, vamos ter não aquilo que era o espírito da Alemanha, e sim o espírito de Thatcher e Reagan. É característico das revoluções conservadoras, a dos anos 30 na Alemanha, a de Thatcher, Reagan e outros, apresentar restaurações como revoluções, ou seja, apresentar regressões como transformações, como avanços. A Revolução Conservadora, e aqui ele está se referindo fundamentalmente ao período de Margaret Thatcher na Inglaterra e a Ronald Reagan nos Estados Unidos, a Revolução Conservadora assume hoje uma forma inédita. Não se trata, como em outros tempos, de invocar um passado idealizado através da terra, através da exaltação da terra e do sangue, como era o caso na Alemanha nazista. Temas arcaicos das velhas mitologias agrárias. Essa revolução conservadora, aquela de Thatcher e Reagan, esta revolução conservadora de tipo novo, tem como bandeira o progresso, a razão, a ciência, a economia, no caso, para justificar a restauração e tenta, assim, taxar de arcaísmo o pensamento e a ação progressistas. Por exemplo, o welfare state em relação ao estado de bem-estar social, em relação àquilo que existia antes da Segunda Guerra Mundial, é um avanço. Mas isso começa a ser apresentado como sendo algo negativo para o interesse das grandes massas. A Revolução Conservadora constitui como normas de todas as práticas, ela constitui como normas de todas as práticas, logo, como regras ideais, as regularidades reais do mundo econômico entregue à sua lógica, a alegada lei do mercado, isto é, a lei do mais forte. Esta revolução conservadora ratifica e glorifica o reino daquilo que se chama mercados financeiros, isto é, a volta a uma espécie de capitalismo radical, cuja única lei é a do lucro máximo, capitalismo sem freio e sem disfarce, mas racionalizado, levado ao limite de sua eficiência econômica pela introdução de formas modernas de dominação, como o management, a administração, e de técnicas de manipulação, como a pesquisa de mercado, o marketing, a publicidade comercial. Portanto, sob o pretexto de ser revolucionário, o neoliberalismo ele é extremamente conservador e regressivo do ponto de vista social, da perspectiva social. Ele interessa àqueles que acumulam o capital, mas é totalmente negativo para aqueles trabalhadores assalariados e aqueles que estão subordinados ao controle do capital, vendendo a sua força de trabalho. Bourdieu observa, ainda nesta parte da construção ideológica do neoliberalismo, o seguinte: se esta revolução conservadora pode enganar, é porque ela se enfeita com todos os signos da modernidade. Ela se apresenta como sendo pensamento à altura dos tempos modernos. Querem que acreditemos que é o mundo econômico e social que se põe em equações. Através das fórmulas matemáticas, você resolve o social. Foi armando-se da matemática e do poder da mídia que o neoliberalismo se tornou a força suprema da sociodisseia conservadora que se anunciava sob o nome de fim das ideologias, ou mais recentemente, de fim da história. Feitas estas considerações, Bourdieu vai avançar para duas outras reflexões. Como é que se combate o mito da mundialização? E qual é o papel
que os intelectuais têm neste processo, bem como qual é a necessidade do Estado dentro deste quadro no qual prevalece o neoliberalismo. Portanto, Bourdieu vai discutir duas outras questões fundamentais. Primeira delas, o que é o Estado, na sua leitura, na leitura bourdieusiana, o que é o Estado, e a segunda, estando dado o fato de que se fala em mundialização, como é que se pode responder combatendo a mundialização, uma vez que esta mundialização ela é perversa para o interesse das grandes massas. Mas esta discussão deixamos para um próximo vídeo, a fim de tratarmos com cuidado este belo texto de Pierre Bourdieu. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhe suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui resgatando textos da sociologia e outras questões que podem interessar à formação das novas gerações de cientistas sociais. Até uma próxima.